Olá, pessoal! Nessa nossa segunda parte da aula, a gente vai tentar responder essa questão que está aparecendo aqui. Sob quais condições uma equação da forma f de xy igual a zero define y como uma função de x? Essa questão a gente já discutiu um pouco, meio que informalmente, né, nos exemplos da primeira parte da nossa aula. E agora a gente vai ver um resultado que, de fato, né, dá condições para que isso aconteça. Então, esse resultado é o teorema da função implícita, e ele diz o seguinte: aqui a gente tem f grande, né, uma função de duas variáveis, f de xy, e por hipótese, essa é uma função com derivadas parciais contínuas em um conjunto aberto U de R2. E aí, seja x0, y0, um ponto de U satisfazendo f grande de x0, y0 igual a zero, e a derivada parcial de f grande com relação a y no ponto x0, y0 diferente de zero. Nessas condições, esse resultado garante que existe um intervalo aberto I que contém o ponto x0 e uma única função f dependendo de x, definida também nesse intervalo I, e que satisfaz f de x0 igual a y0 e f grande de x, f de x igual a zero para todo x no intervalo I. Ou seja, se a gente considerar a equação f de x, y igual a zero, a gente pode ver, né, a segunda entrada como uma função de x para todo x no intervalo I. E além disso, a gente consegue informações, né, a respeito da derivada dessa função f. Ela é diferenciável no intervalo I e a derivada dela, df dx, é menos a derivada parcial de f grande com relação a x no ponto xf de x sobre a derivada parcial de f grande com relação a y, né, no ponto xf de x, e essa relação vale para todo x no intervalo I. A demonstração desse resultado a gente não vai ver nessa aula, mas a gente vai ver um exemplo de como que a gente pode aplicar ele. Então, aqui a gente tem a equação x ao cubo, y ao cubo, menos x, menos y mais 1 igual a zero. E a gente vai ter que verificar que essa equação define y implicitamente como uma função de x numa vizinhança do ponto 1 e 1. E aí, verificando isso, a gente vai obter, né, a derivada dessa função no ponto x igual a 1. Então, o que a gente vai fazer é tentar aplicar o teorema da função implícita, né, que a gente acabou de ver o enunciado. Então, aqui, para começar, a gente vai definir uma função f grande de x que tem a expressão x ao cubo, y ao cubo, menos x, menos y mais 1. E a gente vai considerar a equação f grande de xy igual a zero, que é exatamente a equação que está aparecendo aqui, né, no início do nosso exemplo. A gente vai verificar se essa função f grande satisfaz as hipóteses do teorema da função implícita no ponto 1, 1. Bom, então a primeira coisa que a gente observa é que f de 1, 1 é igual a zero. Agora, a gente vai calcular as derivadas parciais, né, dessa função f. Aqui eu deixei anotado, então a derivada parcial de f grande com relação a x é 3x ao quadrado, y ao cubo menos 1. E a derivada parcial de f grande com relação a y é 3x ao cubo, y ao quadrado menos 1. Essas funções, né, essas derivadas parciais, elas são contínuas, inclusive elas são contínuas em todo, né, o plano R2. E ainda a gente tem que, em especial, a derivada parcial de f grande com relação a y no ponto 1, 1 é diferente de zero. Então, ó, todas essas informações que a gente tem aqui, isso mostra que a gente está nas condições do teorema da função implícita. E aí, né, pelo teorema da função implícita, a gente pode concluir que a equação f grande de x e y igual a zero,
que é x ao cubo, y ao cubo menos x menos y mais 1 igual a zero. Define a segunda entrada, que a gente vai chamar de f de x, implicitamente como uma função de x, numa vizinhança, né, de x igual a 1. E a gente ainda tem, né, o valor exato da derivada dessa função no ponto 1, que de acordo com o teorema da função implícita é menos a derivada parcial de f grande com relação a x no ponto 1, f de 1, sobre a derivada parcial de f grande com relação a y no ponto 1, f de 1, que é igual a derivada parcial de f grande com relação a x no ponto 1, 1, sobre a derivada parcial de f grande com relação a y no ponto 1, 1. Tem uma outra informação que o teorema da função implícita também dá pra gente, que é o valor exato de f no ponto 1, que nesse caso é 1. Se a gente relembrar, né, o enunciado do teorema da função implícita, f de x0 é y0. Nesse caso aqui, o nosso x0 é 1 e o nosso y0 é 1. Então, f de 1 é igual a 1. E aí, como a gente conhece, né, a gente tem a expressão explícita da função f grande, a gente tem, né, também as expressões para as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, basta aplicar as expressões que a gente obteve no ponto 1 e 1, e aí a gente chega que esse quociente vale, né, menos 1. Então, a derivada de f no ponto 1, f pequeno no ponto 1, vale menos 1.